Shalom, shalom pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Torá, aqui conosco no Sharei Torá, Bezrat Hashem. E hoje vamos falar de um tema muito concernente às nossas vidas, né, aos nossos afazeres, aos nossos dias a dias, que curiosamente assim, afeta negativamente as nossas vidas. E a Torá, ela fala sobre isso, mas de uma forma muito oculta, né? E do mesmo jeito que ela vai expor o que seria isso que eu estou falando, que nos afeta, ela também vai explicar os motivos, né? Como que isso afeta, o que que isso faz. E antes de eu falar para vocês o que é, vamos ler, vamos deixar que a própria Torá nos fale o que é, tá certo? Vamos ler alguns versículos lá no capítulo 20 do Sefer Bamidbar, do livro de Números, tá? E vamos começar entre os versículos 23 e 25, tá? Onde está escrito o seguinte: E disse Adonai a Moisés e a Aaron no monte Hor, na fronteira da terra de Edom, dizendo: Reúna Aharon ao seu povo, pois ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque vocês desobedeceram a minha ordem perante as águas de Meribá. Tome Aharon e seu filho Eleazar e os leve sobre o monte Hor. Até aqui. Esse versículo, ele começa a falar da morte de Aharon, tá? Diferentemente da morte de Miriam, que também aconteceu nesse capítulo, logo no começo, a morte de Aharon, ela é revelada a Moisés e Aharon antes que acontecesse, diferentemente de Miriam, onde o capítulo começa abruptamente falando que Miriam morreu, né? Então aqui nós vemos que um primeiro detalhe é que a morte de Aharon foi Hashem, ele avisou que ele iria morrer, né? Então ele não só avisou, como falou o local que ele deveria ir, né? O local onde ele morreria, no topo do Monte Hor, e as coisas que ele deveria fazer lá antes que morresse. Ele deveria retirar suas vestes sacerdotais e deveria vesti-las em seu filho Eleazar, tá? Os três sobem até o monte, Eleazar veste o seu filho, falece, e apenas Moisés e Eleazar retornam, tá certo? Basicamente essa história sobre a morte de Aharon, tá? Agora tem algumas coisas interessantes que tá nesse versículo, que Hashem ele não apenas fala que Aharon ia morrer, mas ele também fala por que Aharon ia morrer, tá? E diz o seguinte, que é porque ele não entraria na terra de Israel por conta do que eles, Aharon e Moisés, fizeram perante as águas de Meribá, tá? As águas de Meribá é o incidente que todo mundo conhece, onde Moisés deveria ter falado a pedra, tá? E ao invés disso ele bateu 2 vezes na pedra. E por causa disso Hashem disse a Moisés: vocês não entrarão na terra de Israel, né? Então, pelo nível do Pshat, o erro de Moisés, as águas de Meribá, né, que são as águas da discórdia, foi por não ter obedecido Hashem, tá? E isso, o preço imposto a ele foi exatamente a proibição de entrar na terra de Israel. O curioso é que não vemos Aharon cometendo nenhum erro, né? Aharon, ele não fala nada, ele não fez nada, não foi ele que bateu, não foi ele que foi ordenado a falar, e mesmo assim ele é punido junto a Moisés, tá? E de uma forma superficial, isso aconteceu porque Aharon, quando ele viu o que Moisés estava fazendo, ele não interveio, ele não falou nada, ele ficou quieto, ele deixou Moisés cometer o erro e não se manifestou, tá? Então, de uma forma superficial, o silêncio de Aharon trouxe a punição sobre a sua vida, tá? Então, os dois foram punidos, não entrariam na terra de Israel, o que significa que eles morreriam no deserto,
E como a entrada de Israel era iminente, ela aconteceu em menos de um ano depois da morte de Aharon, depois desse fato, é concernente que Miriam, Aharon e Moisés, a hora deles tinha chego, né? Porque Israel estava já pronto para invadir Canaã, tá certo? Esse é o ponto. Isso é o que está escrito. Vamos ver umas coisas. Tem um comentário do Zohar, tá? Sobre essa paraxá, e ele fala uma coisa bem interessante. E diz que Aharon e Moisés, tá? Eles deveriam, era a princípio, tá? Era plano, quando Hashem condenou os dois, que a princípio os dois morreriam no mesmo dia e no mesmo lugar. Tá certo? Eles deveriam morrer no mesmo dia e no mesmo lugar. O que aconteceu, o que acabou acontecendo foi que Aharon, ele morreu no dia 1º do mês de Av, aos 123 anos, e Moisés morreu, tá? No dia 7º de Adar, aos 120 anos. A diferença entre o 1º de Av e o 7 de Adar são exatamente 7 meses e 7 dias. Tá? Então a morte que deveria ser, a morte dos dois que deveria acontecer ao mesmo tempo, no mesmo dia, a de Aharon antecedeu, ela foi adiantada em 7 meses e 7 dias. E como a gente sabe, toda vez que o número 7 aparece, há alguma coisa oculta, espiritual, tá? Que a Torá está nos ensinando, tá? Agora a dúvida é, tá? Por que Aharon, se eles deveriam morrer juntos, por que Aharon morreu antes? Por que a morte de Aharon ela foi antecipada em 7 meses e 7 dias? Né? O que aconteceu que acelerou a morte do primeiro sumo sacerdote de Israel? Ouso até dizer que era o líder mais amado. Israel, o povo em geral, eles gostavam muito mais de Aharon do que de Moisés. E o fato, o que dá para comprovar com isso, como a gente pode comprovar, é que quando Aharon morreu, Israel fez luto por 30 dias. E isso não aconteceu quando Moisés morreu. Aharon, ele tinha um comportamento muito mais passivo, muito mais reconciliador do que Moisés, né? Moisés, ele era muito assim, ele chamava muito a atenção do povo, né? Ele era mais duro em relação, né, ao povo. E Moisés, e Aharon não, Aharon era mais tranquilo, ele diz o Midrash, a Gemara, que Aharon era aquele que reconciliava os casamentos, né? Então, assim, ele trazia paz, os ensinos deles traziam paz entre as pessoas de Israel. Tá bom. Então, por que ele teve que morrer antes? Né? O que aconteceu? Aí vem o Midrash, lá em Bamidbar Rabbah, e atesta uma coisa bem curiosa. Tá? Ele fala o seguinte: as escrituras atestam por que você se aliou com Ahazia, que era um homem iníquo. Hashem arruinou seus projetos. Isso está lá em 2 Crônicas 20:37, tá? Então o Midrash começa citando esse versículo. Aí ele fala: aqui também, porque os filhos de Israel se associaram a esse iníquo, quando tentaram atravessar essa terra, eles perderam o justo Aharon. É por isso que a passagem sobre a morte de Aharon está justaposta à requisição feita por Moisés. Tá. Se a gente não entende tudo o que aconteceu antes da morte de Aharon, esse Midrash ele se torna completamente sem sentido. Tá? Então aqui ele começa mencionando um versículo de Crônicas que fala que porque você se associou ao homem iníquo, Hashem ele arruinou seus projetos. Tá? E aí ele explica que da mesma forma, pelo fato dos filhos de Israel terem se associado a esse iníquo, ele não menciona, quando tentaram atravessar essa terra, eles perderam Aharon. Ou seja, Aharon morreu, a morte de Aharon foi antecipada, segundo o Midrash,
Porque o povo de Israel tentou se associar a um iníquo, tá? E depois ele fala que é por isso que a passagem sobre a morte de Aharon está justaposta à requisição feita por Moisés. Se a gente olha os versículos anteriores, tá? Ao versículo que nós lemos, que relata a morte de Aharon, a gente vai ver que a Torá ela vai tratar de um tema. O capítulo 20, no geral, ela trata de alguns temas. Ela começa falando, tá? Da morte de Miriam, depois fala da falta de água e da reclamação. Aí conta o incidente da rocha, da água, né? As águas de Meribá. Aí ele vai contar a história de quando Moisés mandou um mensageiro para o rei de Edom para pedir passagem pelas terras de Edom para que se chegasse a Israel. E logo em seguida entra na morte de Aharon. Tá? Esses são os temas tratados no capítulo 20. Então, o que está justaposto à morte de Aharon é justamente a solicitação que Moisés fez ao rei de Edom, pedindo autorização para que o povo pudesse atravessar a terra dos edomitas. Tá? Ou seja, foi por causa dessa solicitação, segundo o Midrash, que Aharon, foi por causa dessa solicitação que o povo de Israel fez com que a morte de Aharon fosse antecipada em 7 meses e 7 dias. Olha que coisa curiosa que o Midrash está nos ensinando, né? Então, a perspectiva oferecida pelo Midrash para elucidar os fatos, né? É porque Israel, o povo, tentou se associar aos iníquos edomitas. Por isso que o Midrash menciona o versículo de Crônicas. Então, pelo fato, ele está dizendo o seguinte, pelo fato de Israel ter desejado se associar aos edomitas, tá? Algo oculto na travessia da terra, Israel pagou o preço perdendo Aharon antecipadamente, antes do seu tempo. Tá? Vamos ler o que está escrito sobre essa mensagem que Moisés mandou para o rei de Edom. Tá? Isso está lá entre os versículos 14 e 17. Está escrito o seguinte: E enviou Moisés mensageiros de Kadesh, que é onde eles estavam, ao rei de Edom. Assim disse seu irmão Israel: Você está ciente de todos os sofrimentos que recaíram sobre nós, que nossos antepassados desceram ao Egito e que habitamos no Egito por um longo tempo, e que os egípcios nos fizeram o que é mal e nos escravizaram. Tudo bem, aí todo mundo sabe. E clamamos ao Adonai, que nos ouviu e nos enviou um mensageiro para nos libertar do Egito. Ele está falando de si mesmo agora, Moisés. Agora estamos em Kadesh, a cidade na fronteira do seu território. Permita-nos, por favor, que atravessemos seu território. Nós não passaremos entre campos ou vinhedos, e não beberemos de vossas fontes. Nós seguiremos as estradas do rei sem virar para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o seu território. Até aqui. Então, Moisés ele enviou uma carta, tá, ao rei de Edom. Tem muito mistério por trás dessa carta, mas não é o tema agora. Solicitando passagem pelo território de Edom. Por quê? Porque era o caminho mais rápido até a terra de Canaã, tá? Então Moisés, muito encarecidamente, mandou uma mensagem, falou, ó, nós sofremos, nós tivemos vários problemas e fomos escravizados, por favor, tenha a bondade e nos deixe passar, né? E eu garanto a vós que nós não estragaremos seus campos, suas vinhedas, não beberemos água da sua fonte, seguiremos só pela estrada e vai ser tudo bem, tá? E mesmo assim o rei de Edom ele nega a passagem. Tá? Ele fala, não, vocês não vão passar, se vocês entrarem aqui eu vou atacar vocês com a espada e o tempo vai fechar, né? Então eles acabam circuncidando e tal, circulando o território e tudo bem. Agora, quando Moisés ele solicita a passagem, presta bem atenção agora, tá? Ele utiliza 3 termos que têm simbólicos, três terminologias simbólicas na Torá. A primeira é a terra, tá? A segunda são os campos e a terceira é o vinhedo, tá?
Segundo a linguagem do Tanar, essas três terminologias, elas estão associadas a casa, alimento e perspectiva de vida ou crença. Terras, tá? Ela alude à casa, à família, né? Ao local onde você está mais exposto, por assim dizer. Tá? Campus, ele alude a alimentos, parnassá, sustento. E a palavra vinhedo, como é muito utilizada em referência ao povo de Israel, quando fala da fé de Israel, está tratando justamente de crença, ou de uma perspectiva de vida, né? Que a crença não deixa de ser uma perspectiva de vida, tá? Então, temos esses três pontos que a gente precisa entender na carta de Moisés antes que a gente volte para a morte de Aharon, tá? O que acontece? Moisés, ele enviou uma carta para o rei de Edom, tá? Que foi negada. O curioso, o primeiro ponto que nós devemos entender é que ninguém do povo foi contra essa ideia. Todos eles concordaram. Todos eles toparam atravessar o território de Edom. Tá? Então o povo de Israel estava a favor. Quando Moisés fala sobre terra, campos e vinhedo, ele está falando que esse caso, a Torá está falando que se caso Israel tivesse entrado na terra, certamente aquilo que Moisés disse não aconteceria. Por quê? Porque o povo, eventualmente, estando um tempo nessas terras, 2 milhões de pessoas, eles acabariam interagindo com os edomitas. Tá? E como seria essa interação? Eles poderiam ir até as casas dos edomitas. Só que como casa significa uma abertura, significa que Israel, as pessoas estariam dando abertura aos edomitas. Seria como se Israel estivesse lidando agora com os edomitas sem uma máscara, sem as vestimentas, ou seja, de forma nua, por assim dizer. Eles estariam expondo quem eles realmente eram. Os alimentos significa sentar à mesa. Eles também sentariam à mesa dos edomitas. E o vinhedo significa que eles trocariam, eles discutiriam sobre perspectiva de vida e de certa religião. Ou seja, a proibição foi dada para o rei de Edom. Hashem não autorizou que eles atravessassem Edom, porque Hashem sabia que se Israel entrasse em Edom naquele momento, eles seriam absorvidos. Eles se exporiam para os iníquos edomitas, eles sentariam na mesa dos iníquos e eles absorveriam a ideia dos iníquos. Tá? Esse poder sobre Edom, como é que a gente sabe que isso aconteceria? Apenas nos basta olhar para a história. Edom é descendente de Esav, tá? Através de por Amaleque. Agora, Esav tinha outros descendentes que um deles formou o mundo ocidental. A grande religião, tudo aquilo, a mentalidade ocidental, ela está toda associada, ela está toda ligada a Esav. Após a destruição do Segundo Templo e a dispersão de Israel pelo mundo ocidental, pela Europa, depois pelas Américas, a gente vê que a vasta maioria dos judeus, vamos dizer 80% desse povo, acabou sendo assimilado. Ou seja, Edom, a terra de Edom, tem um poder muito forte sobre os filhos de Israel, não sobre todos, mas no geral, que faz com que eles se exponham, com que eles sentem à mesa do iníquo e que eles aceitem a religião do iníquo. Por isso que existem muitos judeus que se converteram, muitos judeus que sumiram, porque se foram absorvidos pelas culturas. Né? Por isso que tem muita gente se achando, eu sou descendente de judeu, tem não sei quem lá na minha família é judeu, mas por que a linhagem morreu?
Porque a família foi se perdendo, né? Elas sofreram esse mal que Israel sofre quando está dentro da terra de Edom. Olha que coisa curiosa. Isso já estava escrito na Torá. E nesse momento, Hashem não podia permitir que isso acontecesse. Não era a hora. E tem mais, Israel estava prestes a invadir a terra de Canaã. Então não era a hora. Tá? Então, por causa disso, tá? E sabendo Israel do risco, e mesmo assim por eles não terem se oposto à ideia de Moisés, falando, olha Moisés, se a gente entrar lá, muitos de nós vão se corromper, eles foram punidos com a morte precoce de Aharon. Tá? É isso que o Midrash está dizendo. Por terem se associado, ou desejado se associar, ou não terem sido contrários à associação com o iníquo, que nesse caso é Edom, Esav, Israel pagou o preço perdendo Aharon precocemente. Tá bom. Até aí o Midrash. Só que esse ensino, ele possui muitas dificuldades. Tá? A gente tem muita dúvida por trás dele. Por quê? Porque... Por que Aharon teve que morrer mais cedo? Como é que a morte de Aharon... Tá? Não vou nem perguntar por que Aharon morreu mais cedo. Que a gente vai entender automaticamente. Mas a pergunta é, como que a morte de Aharon serviu como punição? Tudo bem, pode falar, é uma pessoa que ele ama, tudo bem, mas nem todas as 2 milhões de pessoas viram a morte de Aharon como uma punição. Sem sumo sacerdote, Israel não ficou, porque Eleazar imediatamente o substituiu. Então, a grosso modo, Israel não perdeu nada. Não foi uma punição que causou algum dano espiritual, financeiro, material, seja qual for, ou até mesmo psicológico para Israel. Por que então foi morto Aharon como punição? E aqui que vamos começar a entrar nos segredos espirituais da Torá. Tá? Prestem atenção. Até agora eu elucidei o Midrash. Agora nós vamos entender o que está por trás de tudo que aconteceu. No versículo 29 desse capítulo 20, tá, assim que eles subiram, Aharon, Moisés e Eleazar subiram, tá? Aharon morreu e apenas Eleazar e Moisés retornaram, tá? Sobre isso, sobre o retorno dos dois, está escrito o seguinte, no versículo 29, e viu toda a comunidade que Aharon havia expirado, ou seja, morreu. E toda a casa de Israel chorou por Aharon por 30 dias. A Torá fala que toda a comunidade viu. Ou seja, as 2 milhões de pessoas que faziam parte dessa geração viu que Aharon morreu. E isso é muito curioso. Porque se eles subiram num monte para a morte de Aharon, e tava só os 3 lá em cima, como é que a comunidade, ou melhor, como é que toda a comunidade foi capaz de ver a morte de Aharon? Ah, mas tudo bem, viu que eles entenderam, eles ficaram sabendo. Tudo bem, isso é o Pshat. Eles ficaram sabendo, você pode entender dessa forma. Eles ouviram, foi passando de boca em boca, em telefone sem fio, chegou, Aharon morreu. Mas na Torá está escrito que eles viram. Eles viram. Isso é humanamente impossível. Não tem como. Aharon não morreu na frente do povo. E mesmo se tivesse morrido, 2 milhões de pessoas ali amutuadas para enxergar, de certo, teriam algumas lá atrás que não enxergariam. Não veriam. Então, temos que entender o que é esse ver. O que o povo viu, na verdade. Né? Não pode ser de forma literal. E tem mais. Esse ver, o ato de ter visto isto, afetou
toda a comunidade de Israel. Esse efeito colateral oculto no Evil é onde está a punição que Israel sofreu, e não a morte de Aharon, como parece. Porque está escrito, pelo fato de terem visto, eles choraram. A morte de Aharon oculta, não é a punição em si, mas é o que causou a punição. Evil é Vairu, tá? Vav, Yud, Reish, Aleph, Vav. Vairu, e viu, né? Ou, nesse caso, e viram. Esse termo, essa palavra, ela possui o valor numérico de 223, tá? 223 é o mesmo valor da palavra Ba'ananim. Ba'ananim significa nas nuvens, tá? Ou seja, o que Israel viu não foi a morte de Aharon. O que toda a comunidade viu foi as nuvens. Isso é o que diz a Gemátria, mas até agora não faz sentido. Vamos voltar para a palavra Vairu, e viu. Se a gente pronuncia essa palavra, se a gente adiciona um Yud a essa palavra, ela vai se tornar Vayaru, mudando apenas a pronúncia. Escrita praticamente da mesma forma, tá? Vayaru e Vairu são praticamente palavras da mesma raiz, também. Só que nesse caso, Vayaru, diferentemente de Vairu, significa algo como expor ou estar exposto. Então aqui já encontramos dois significados para Vairu, que é a ação do povo que causou a punição. Uma é as nuvens e duas é exposição. Agora vamos ler uma passagem da Guemará, Tratado Tanit no Aviá, fala o seguinte sobre a nuvem, vamos tentar entender. 3 presentes foram dados a Israel no deserto, a fonte de água, a nuvem da glória e o maná. Tá? A fonte de água é a fonte de água. A nuvem da glória é aquela nuvem que acompanhava Israel por toda a jornada do deserto, ou seja, refrescava durante o dia, aquecia durante a noite, o povo seguia a nuvem e a nuvem protegia Israel de todos os maus, tá? De todos os males que poderia acontecer. E o maná, que é o alimento. A fonte de água foi dada pelos méritos de Miriam. Olha só, a nuvem da glória foi dada pelos méritos de Aharon e o maná foi dado pelos méritos de Moisés. Olha que interessante. Então, cada um dos 3 presentes que garantiu a vida de Israel no deserto foi pelos méritos de cada um dos 3 líderes. O que é curioso, porque se a gente lê o começo desse versículo que fala da morte de Miriam, o que a Torá fala logo na sequência? Que o povo reclamou por falta de água. Moisés, depois que Moisés morreu, o que aconteceu? Israel entrou em Canaã. E em Canaã não tinha mais maná. E quando Aharon morreu, automaticamente, o que a gente entende? A nuvem da glória foi retirada. A nuvem que protegia Israel espiritualmente e fisicamente foi retirada no momento que Aharon morreu. E é por isso que Vairu tem o mesmo valor numérico de Ba'ananim, nas nuvens. Porque o que as 2 milhões de pessoas viram quando Aharon morreu? Que a nuvem sumiu. Cadê a nuvem? Ela se foi. E o que aconteceu quando a nuvem sumiu? Eles ficaram expostos. Olha que interessante. Por isso que eles choraram. Porque aquilo que protegeu eles durante os últimos 38, 39 anos acabaram de ser retirado. E qual a prova disso? A prova disso é que logo já no capítulo 21, já no próximo capítulo, Israel começa a entrar em guerra. Guerra contra Sihon, guerra contra Og. Ou seja, a nuvem que protegeu esse povo durante os últimos 38, 39 anos,
de todos os inimigos, sumiu. E o que aconteceu? Eles começaram a ser atacados. Eles foram atacados por inimigos, eles foram atacados por cobras. Eles começaram, todo aquilo, aquele conforto, aquela segurança que eles tinham, sumiu. E essa foi a punição por terem se associados aos iníquos. Voltando para o Midrash agora. Olha que coisa curiosa. Né? E também Vairu, que significa e viu, também significa e temeu. Eles temeram, eles ficaram com medo. Olha como esse verbo, essa pequena palavra revela muita coisa que aconteceu. Só que a gente não questiona como que pode ter toda a congregação ter visto. Se a gente questiona isso, a gente vai olhar para o verbo. Se a gente olha para o verbo, a gente vai começar a descobrir as coisas sobre o verbo. Então, Israel, o povo de Israel, eles ficaram tristes pela morte de Aharon, claro. Mas eles temeram e choraram porque a nuvem não estava mais sobre eles. E foi assim que eles ficaram sabendo da morte de Aharon. E agora eles estavam expostos. Eles não tinham mais a proteção divina sobre eles. E essa proteção foi retirada antes da hora, porque eles não foram contra a ideia de se associar aos edomitas, ao homem iníquo. Olha que coisa interessante, tá? Esse homem iníquo, citado pelo Midrash, como eu já disse, é o ascendente dos edomitas, tá? Que é quem? Esaf. Agora, se a gente pega Esaf e um povo sem proteção, a gente vai lembrar de uma situação que aconteceu muitos anos antes com Yaakov. Quando Yaakov também estava sem proteção e Esaf marchou contra ele. E quantos homens acompanharam Esaf nessa marcha contra Israel? Enquanto Israel, Jacó e Yaakov estavam desprotegidos? 400. E por que esse número é relevante? Porque 400 é o mesmo valor da palavra Ain Hara, que literalmente significa olho mau, mas conhecida como inveja. O que está acontecendo? O que a Torá está nos ensinando através desse incidente? Que quando a proteção é removida, essa proteção espiritual é removida, você será atacado. E o ataque, a fonte do ataque será o Ain Hara, será a inveja. Ou seja, você se tornará vítima da inveja dos homens. Tudo aquilo que você possui, você pode perder por causa da inveja dos homens. E a proteção que antes tinha sobre ti, não tem mais. Por quê? Porque você se associou com um homem iníquo. Por isso que está escrito em Provérbios 22. Não acompanhes o homem iníquo, nem ande com um homem irado, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Aí em Provérbios 3 também falou o seguinte: anda com os sábios e sereis sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido pela inveja. O que está aparecendo aqui? Sentar na mesa do ímpio, se expor para o ímpio e aceitar as ideologias idólatras dos ímpios, ou jogar carne kasher aos cães, simplesmente vai remover toda a proteção espiritual que você tem contra a inveja. E ela vai se tornar danosa. Lá na Gemara, no Tratado Bava Metzia 107b, tá? Está escrito que Rabi Yehoshua ben Levi, ele vai até um cemitério, tá? Ele vai até um cemitério para olhar as covas das pessoas que morreram jovens, né? Por que elas morreram mais cedo?
E ele chegou à conclusão que ele olhou 100 covas. E ele chegou à conclusão que 99 dessas 100 covas foram vítimas do Ain Rara. Apenas uma morreu por um outro motivo. Estou falando que 99% das mortes prematuras são causadas pela inveja, pelo Ain Rara. Isso para demonstrar o quão devastadora é o poder da inveja. Tá? Lá no Tratado Brahot 20a também fala muito sobre a inveja, fala que ela causa doenças, que ela causa morte, fala para não expor seus bens ao olhar alheio. Não fala o que você tem, não mostra o que você tem, não fala o que você está fazendo. Está escrito lá em Brahot 20a e 20b. Não abra o seu cofre, por assim dizer. Né? Não ostente. Não fale de seus projetos. Porque se você tiver alguma associação com algum iníquo, mesmo que não seja o iníquo quem vai te invejar, algum outro vai te invejar. Mas pelo fato de você não ter mais a proteção, essa inveja vai te pegar. É curioso que aí alguém pode falar, mas os justos são protegidos por Hashem. Tudo bem, é verdade. Mas é muito difícil a gente viver nossa sociedade sem contato com o iníquo. Esse é o problema. Se a gente pega a família de Yaakov, os 12 filhos, eles eram homens justos. Lá em Gênesis 42:5, Yaakov fala para que eles não entrassem todos juntos pela mesma porta no Egito, quando eles foram lá buscar alimento. Por quê? Para não atraírem mal olhado, porque eles carregaram muito dinheiro, se eles entrassem junto, eles iam entrar com uma quantidade de dinheiro muito grande. Então o que eles preferiram fazer? Vamos separar o dinheiro, cada um entra com um pouco, em lugares diferentes, para que quem nos ver não nos inveje. Se o justo tivesse 100% livre disso, Yaakov não teria dado essa dica para os seus filhos, que eram homens justos. O interessante é que o Ain Rara ensina a Arizal, por que Hashem permite, né? Por que Hashem permite? Porque Hashem não é mais forte e tal. É mais forte. E por que ele tem poder, então? Né? Porque foi assim que Hashem criou as coisas. E o Arizal explica que o Ain Rara, na verdade, ele é um fomentador da acusação celestial. O que isso significa? Quando uma pessoa olha para os seus bens com inveja, tá? Um acusador se levanta perante um tribunal celestial, isso segundo Arizal, e começa a rever os méritos que te permitiram ter o que você tem. Olha que coisa interessante. E se aqueles méritos não existem mais, ou se por um acaso você cometeu algum pecado, ou alguma profanação àquilo que te deu esse mérito, você automaticamente perde aquilo que lhe foi dado. É isso o que Arizal explica. A melhor proteção contra o Ain Rara, tá? As duas melhores proteções. A primeira é não ostentar, não mostre, não fale, não compartilhe. Ponto. O segundo, evita os ímpios. E os ímpios, eu não digo, não é só os ímpios que fazem iniquidades. Às vezes é os ímpios que estão dentro da sua própria comunidade, expressando a mesma fé que você. Ou os ímpios que estão dentro da sua casa. A partir do momento que você fica discutindo com essas pessoas sobre Torá, tentando convencê-las que ela está errada, alguma coisa delas você vai acabar absorvendo. E esse é o problema. Quanto mais você absorve, mais você derruba a proteção espiritual contra o Ain Rara que você tem. Então, 2 jeitos. Boca fechada e
não sente na mesa dos escarnecedores. E se tiver que sentar, não compartilhe nada de sabedoria com eles. E não dê atenção para aquilo que eles têm para falar, principalmente sobre em relação ao mundo espiritual. Isso é muito sério. Tá? A Ain-Rara é destrutivo. A inveja é destrutiva. Tá? É muito sério. São um dos temas mais sérios, levados mais a sérios pela Guemará. Existem diversos tratados, Bava Metzia, Bava Batra, Brahot, que utilizam da fim páginas inteiras para discutir esses temas. Tá? Esse tema do Ain-Rara. Israel foi punido por ter desejado se associar aos edomitas e perdeu a proteção. Essa proteção, essa nuvem é a proteção contra o Ain-Rara. Quando essa nuvem sumiu, todos os inimigos foram capazes de ver Israel. Ain, olho. Ah, olha lá Israel, vamos atacar. E começaram a atacar. Guerra com Sihon, guerra com Og, guerra com Amalek. Começou a tomar paulada Israel. Vamos pensar nisso. Tá? Vamos pensar nisso. Sabe que a pessoa é invejosa? Põe a pessoa para correr. Põe a pessoa para fora. Tira ela da sua vida, tira ela do seu meio. Sabe que a pessoa é má? Sai de perto dela, tira ela do seu meio. Porque isso só vai trazer desgraça para você espiritualmente, financeiramente e dentro da sua casa. Não vale a pena. Beleza? Pessoal, deixem um like no canal, se inscrevam e Shalom e Shavuot Tov Lekulam. Forte abraço.